Olá, professor Toshio. Na aula de hoje, a gente vai ver como calcular a distância de um ponto a uma reta. Nós já vimos uma fórmula, que era a fórmula da distância entre dois pontos. Se você tem dois pontos, a distância entre os dois pontos era a raiz quadrada de Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado. Isso foi na primeira aula de geometria analítica. Suponha que você tem uma reta aqui, cuja equação é 2x mais y menos 5 igual a 0. E um ponto P fora da reta de coordenadas 6 e 2. O que é geometricamente a distância desse ponto até a reta R? Geometricamente, a distância do ponto à reta é o comprimento desse segmento aqui, ó. Você traça uma perpendicular à reta a partir do ponto P. Esta distância é a distância do ponto P até a reta R. Sempre que falarmos em distância, tem que ser a menor distância possível. Então, a distância daqui até essa reta é a menor distância possível, que é o comprimento dessa perpendicular. Agora, vamos supor que você tivesse estudado algum dia a fórmula da distância de um ponto a uma reta, só que no dia do vestibular você esqueceu a fórmula. O que você vai fazer? Você não vai chorar. Você vai pensar assim, presta atenção. Reparem, você tem a equação da reta e você tem um ponto fora dela. Você quer calcular essa distância. Primeiro passo, é possível achar a equação dessa reta aqui, ó, que passa por P e é perpendicular à reta dada, não é? É só usar ioiô michuchô, não é? Retas perpendiculares têm coeficientes angulares invertidos e de sinais contrários. Foi a última aula que a gente viu, tá? Então é possível achar a equação dessa reta. Depois que você achar a equação dessa reta, o que você vai fazer? Você vai achar esse ponto aqui, olha. Esse ponto é intersecção de duas retas. Para você achar a intersecção entre duas retas, você tinha que resolver um sistema formado pela equação dessa reta e dessa reta aqui, não é? Então você formava um sistema com esta equação, 2x mais y menos 5 igual a 0, e a equação dessa reta que você coloca aqui, e aí resolve o sistema. Aí você vai achar o ponto, que é esse ponto aqui, ó. Depois que você achou esse ponto, reparem que a distância procurada é a distância entre esses dois pontos, que é a raiz quadrada, a distância entre dois pontos. A fórmula é essa. Distância entre dois pontos é raiz quadrada de Δx ao quadrado mais Δy elevado ao quadrado. Como eu tinha dito, não é? Geometria analítica, se você não souber teoria, você não faz nada, tá? É muito importante você se lembrar dessa teoria das aulas anteriores, né? Fórmula da distância entre dois pontos, não é? Fórmula de achar a equação da reta perpendicular, etc. Então aqui eu estou dando um exemplo de como que você poderia resolver essa questão, não é? A distância desse ponto até essa reta sem usar a fórmula. Só que se você souber a fórmula, você resolve a questão numa passagem só, não é? Que é uma coisa bem imediata. Então, presta atenção. Quando você tem um ponto fora da reta e uma reta dada, você vai precisar da equação geral da reta e das coordenadas do ponto. A distância desse ponto até essa reta é o comprimento dessa perpendicular aqui, ó. É o comprimento desse segmento aqui, tá? Isso é a distância do ponto P até a reta R. E a fórmula para calcular essa distância é a seguinte. Vai ser uma fração, a fórmula é um pouco grande, mas é fácil de decorar. Veja só. Na parte de cima da fração, você vai pegar essa parte do lado esquerdo da equação geral. AX mais BY mais C sem igualar a zero. Pega só o lado esquerdo, tá? Só que no lugar do x, você vai pôr o x do ponto, esse x0 aqui. E no lugar do y, você vai pôr o y do ponto. Tudo bem? Só o que vai aparecer um pouco diferente aqui é o denominador. O denominador será a raiz quadrada desse a ao quadrado
mais esse b elevado ao quadrado. Esse a e esse b são os coeficientes a e b, no caso aqui da equação geral. Só que a distância aqui, se você calcular isso, pode dar negativo, e distância não pode dar um número negativo. Então você usa essa fórmula em módulo. Então essa é a fórmula da distância de um ponto a uma reta. Vamos dar um primeiro exemplo aqui. Dificilmente cairia uma questão assim: calcule a distância de um ponto a uma reta. Geralmente essa distância ela vem em forma de uma outra distância. Por exemplo, calcule o raio da circunferência de centro 5 e menos 6, que é tangente a essa reta aqui. Então, a situação seria a seguinte: veja só, você tem uma reta, uma circunferência, né? Uma circunferência. Vamos desenhar aqui a circunferência. Essa circunferência ela tem centro de coordenadas 5 e menos 6. E tem uma reta tangenciando essa circunferência. Então, eu vou desenhar essa reta aqui. Suponho que a reta seja essa, e essa reta tem equação 3x menos 4y mais 1 igual a 0. Bom, o que eu preciso? Eu preciso calcular o raio dessa circunferência. Conceito muito importante da geometria plana, não é? Quando uma reta tangencia uma circunferência, aqui está o ponto de tangência, e o raio, se você traçar o raio pelo ponto de tangência, que é esse raio aqui, não é? O ângulo entre o raio e a reta tangente é de 90 graus. Ou seja, este raio que eu quero calcular nada mais é do que a distância do ponto C até a reta R. Reparem que a distância do ponto à reta, a gente vai utilizar a fórmula, só que o problema não estava pedindo diretamente distância do ponto à reta, tá? Agora vamos calcular essa distância aí. Bom, então, a distância do ponto C até a reta R, que é o raio, distância do ponto C até a reta R, a fórmula é essa daqui: módulo de AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Observem que, para eu usar essa fórmula, eu preciso do A, do B e do C, não é? O A e o B aparecem aqui embaixo de novo, e preciso do x0 e y0. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? O A, B e o C aparecem na equação da reta. O A vale 3, o B vale menos 4 e o C vale 1. São os números que eu vou substituir no lugar do A, B e o C. O x0 é o x do ponto e o y0 é o y do ponto. Substituindo nessa fórmula aqui, a gente vai obter que o raio é igual a módulo de o A vale 3, x0 é 5 vezes 5, mais BY0, B é menos 4, Y0 é menos 4 também, mais o C, que é 1, tudo isso dividido pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. O A é 3 elevado ao quadrado e o B é menos 4 elevado ao quadrado. Continuando aqui o cálculo desse raio, a gente vai obter o seguinte, que esse raio é módulo de 3 e 5, 15, menos 4 vezes menos 4 dá mais 16 e mais 1, tudo isso dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 9 e menos 4 ao quadrado dá 16. Portanto, o raio dessa circunferência será módulo de 15 com 16 dá 31, mais 1, 32, dividido pela raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Portanto, o raio é igual a 32 sobre 5. Vamos a um segundo exemplo. Considere um triângulo ABC de vértices A, B e C. Então, o problema deu os 3 vértices, não é? E aí pede a altura relativa ao lado BC. Todo triângulo tem 3 alturas. Então, vamos supor que o triângulo fosse assim. Se o triângulo ABC fosse desse jeito, uma das alturas sai de A e forma 90 graus com o lado BC. Isso é uma das alturas, tá? Uma outra altura sai de B e forma 90 graus com o lado AC. E a terceira altura seria essa altura aqui, ó, saindo de C,
e formando 90 graus com o lado AB, tá? Essas são as três alturas do triângulo. Inclusive, as três alturas se encontram sempre no mesmo ponto, e esse ponto aqui é importante que vocês saibam o nome, que é ortocentro, tá? Ortocentro é o encontro das alturas de um triângulo, tudo bem? Bom, o que o problema pede é uma dessas alturas. Reparem que ele pede a altura relativa ao lado BC. O lado BC é esse lado aqui, então o problema pede essa altura aqui. Então eu vou repetir a figura aqui, olha. Não precisa desenhar o triângulo no plano cartesiano, não. A figura vai servir só para raciocinar, tá? Então aqui, ó, tem o triângulo ABC, o ponto A foi dado, é 6i menos 4, o ponto B foi dado, é 4, 0, e o ponto C foi dado, é 0, 3. O que o problema pede? A altura relativa ao lado BC. A altura relativa ao lado BC tem que ser perpendicular ao lado BC, então sai de A e forma 90 graus com o lado BC. Então é esta altura que o problema pede para a gente calcular. Agora veja só, reparem que essa altura, para eu calcular, tem gente que às vezes pensa assim, essa altura aqui cai no ponto médio. Não, a altura só cai no ponto médio se esses dois lados forem iguais. Eu não sei se esse lado é igual a esse ainda, não é? Eu nem vou calcular. Agora veja só, como essa altura é a distância do ponto A até uma reta, por quê? Se eu prolongar aqui, olha, se eu prolongar para a direita e para a esquerda, eu vou formar uma reta, não é? Eu vou chamar essa reta de reta R, tá? Então reparem que essa altura é a distância do ponto A até a reta R. Agora, do que eu preciso para achar a distância de ponto a reta? Eu preciso das coordenadas do ponto que eu tenho, que é o ponto A, e preciso da equação da reta, que eu não tenho ainda. Mas, como eu tenho dois pontos da reta, é possível achar a equação da reta facilmente. Começando pela equação da reta R. O que eu tenho na reta R? Eu tenho o ponto B, que é 4, 0, e o ponto C, que é 0, 3. Se eu tenho dois pontos para achar a equação, é só fazer assim. Forma um determinante igual a 0, que era x, y. Aí eu posso colocar o 4, 0 aqui ou o 0, 3, tanto faz. Vou colocar 0, 3. E o 4, 0, que é o outro ponto, eu coloco aqui. Repito a primeira linha, x e y, igualo isso a 0. Reparem, você tem que saber quando que dá para achar a equação da reta. Quando que dá para achar a equação da reta mesmo? Quando tem dois pontos, aí você forma um determinante igual a 0, ou quando tem um ponto e o coeficiente angular. Tendo o ponto e o coeficiente angular, você joga na fórmula ioiô no chuchu. Não é o caso dessa questão. Multiplicando assim, conserva os sinais. X vezes 3, 3x. 0 vezes 0 dá 0. 4 vezes y dá 4y. Agora sim, 0 vezes y dá 0. 3 vezes 4, 12. Troca o sinal, menos 12. E 0 vezes x dá 0. Tudo isso igual a 0. Reparem que eu já obtive aqui a equação geral da reta R. E agora sim, eu posso calcular essa altura. E essa altura quem é? Essa altura é a distância do ponto A até a reta R. Então, a altura H é a distância do ponto A até a reta R, que é a distância de ponto a reta, não é? Que é essa fórmula aqui. Módulo de AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Agora vamos ver quem são o A, B, C, o X0 e Y0. Então, na equação da reta, você encontra o A, B e o C. Ó. O A é 3, o B é 4, e o C é menos 12. O x0 e y0 são as coordenadas do ponto, então o ponto é o ponto A. x0 é 6, y0 é menos 4. Portanto, a distância do ponto A até a reta R é módulo de o A é 3, o x0 é 6, o B é 4, mais 4, vezes y0, que é menos 4, e mais o C, que é menos 12. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de A quadrado, o A é 3 ao quadrado, mais o B, que é 4 ao quadrado. Vamos ver quanto que dá isso. Dá módulo de 18
menos 16, olha, 4 vezes menos 4 dá menos 16, menos 12 dividido por raiz quadrada de 3 ao quadrado, que dá 9, mais 4 ao quadrado, que dá 16. Isso quer dizer que essa altura será igual a 18 menos 16 vai dar 2. 2 menos 12 dá menos 10 sobre raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Isso daqui vai dar módulo de menos 2, ou seja, a altura é igual a 2. Isso daqui é um assunto que, se você esquecer a fórmula, dá para resolver só com os conhecimentos anteriores. Mas repare que, se eu fosse calcular a equação da reta R, depois a equação da reta perpendicular, para depois achar esse ponto, para depois calcular a distância, o tempo que a gente iria gastar seria muito maior. Por isso, vale a pena você memorizar essa fórmula aqui. Um forte abraço, até um próximo vídeo.